tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou falar aqui sobre uma dúvida, que eu recebo de vários alunos, mas uma dúvida específica de uma aluna que eu acho que vai contribuir bastante para você entender mais sobre o mercado de opções e como que a gente usa esse mercado para ganhar uma renda mensal, passiva na bolsa de valores, tá? Deixa eu mostrar aqui a minha tela. Então, seja muito bem-vindo a essa série de vídeos que eu vou fazer, tá? Então, eu chamo essa série aqui de dúvidas sobre renda com opções, Então, eu vou trazendo dúvidas importantes aqui de alunos meus, ou seja, nesses vídeos você pode aprender com a minha resposta para algumas dúvidas desses alunos, tá? Se você não me conhece, meu nome é Caio, E hoje a gente vai tratar aqui de uma dúvida sobre rolagem de opções, Para mais vídeos como esse daqui que você está vendo e até um curso gratuito sobre como ganhar renda mensal com opções, tem um link embaixo aqui na descrição do vídeo que você pode clicar e acessar mais materiais como este daqui. Qual vai ser então a pergunta de hoje? Então, rolar uma opção com ganhos ou manter até o vencimento. Então, imagina que você vendeu uma opção, tá? Está com ganhos nessa sua venda, e aí vale a pena você segurar essa operação até a opção vencer, ou é mais interessante você já sair logo da operação e colocar o seu lucro no bolso, Isso que a gente vai ver aqui. Então a pergunta é a dúvida de uma aluna, Então ela vendeu uma call, tá, para ganhar renda naquele mês, Então vendeu a call e recebeu um prêmio por essa venda da call. E aí a dúvida dela é isso daqui. Então preciso dar uma contextualizada, Então o que eu ensino, o método que eu ensino, você faz a rolagem dessa call que você vende mesmo quando você está tendo lucro, tá? E aí a gente vai ver aqui ao longo da aula o que é rolagem e tudo mais, Mas basicamente você compra de volta a opção que você vendeu. Então você vendeu uma call, recebeu um prêmio e aí está tendo lucro, ou seja, essa call agora ela vale menos, Para você comprar ela no mercado, você vai pagar menos do que você recebeu ao vendê-la, tá? E aí você poderia pensar, no caso aqui da Clarice ela pensou isso, Fala, poxa, não é melhor eu aguardar até vencer a opção, Porque se eu compro a opção, eu vou ter que gastar um dinheiro e aí eu estou reduzindo a minha renda do mês. Então, eu vou ler aqui a dúvida dela, porque eu acho que é sempre legal na linguagem do aluno, que pode ser uma linguagem mais acessível para você. Então, ela tem uma dúvida sobre a execução, Se eu comprar uma call 2 semanas antes do vencimento, vou pagar um prêmio, porque 2 semanas antes do vencimento normalmente é o momento que eu falo para fazer a rolagem, tá? Se eu comprar então uma call 2 semanas antes do vencimento, eu vou pagar um prêmio e reduzir ou zerar a renda gerada com a venda da call. Não deveria apenas comprar uma call no caso de ver um risco da venda da opção ser executada, ou seja, uma subida forte do BOVA11, que é a ação que ela teria vendido a call aqui. E deixar a opção virar pó no caso de não haver risco de venda da opção ser executada, ou seja, uma queda clara do BOVA11. Então, se eu estou vendo que o BOVA11 vai cair, para que eu vou comprar aquela call que eu vendi? Ou então, se eu não vejo que o BOVA11 vai subir, para que eu vou comprar aquela call que eu vendi? Não seria melhor eu deixar ela até o vencimento e ter o lucro total, cristalizar totalmente a minha renda, ou seja, todo aquele prêmio que eu recebi na venda realmente entra para mim como renda, Então, traduzindo aqui a pergunta dela numa linguagem que para mim fica um pouquinho mais clara, tá? Então, se a ação, no caso aqui é BOVA11, cair, a call vira pó e aí você ganha toda a renda, Então, o prêmio que você recebeu na venda da opção fica todo para você. O segundo caso seria a ação subir, E aí sim você precisa comprar a call que você vendeu para você ficar zerado, Então, será que não era isso, Ou seja, deixo vencer, caso o BOVA11 caia, ou compro o BOVA11 só se o BOVA11 subir, compro o BOVA11, desculpa, compra a call que eu vendi, só se o BOVA11 começar a subir, Então, esse é o raciocínio da Clarissa. Será que está certo? Então, é isso que a gente vai responder aqui nessa aula, tá? Por que essa pergunta é importante? Eu quis trazer aqui para você. Então, vamos lá. Primeiro, as opções, diferente de uma ação, elas vencem. Então, se a gente não faz nada, a gente acaba ou sem posição nenhuma, Então, imagina que a gente vendeu ou comprou uma opção, venceu, acabou, some ela da posição, Ou então, se der exercício, a gente acaba com uma posição na ação, não mais na opção, tá? Então, por causa disso, o que acontece? Rolar uma opção é necessário,
para você manter o seu investimento, claro, se isso fizer sentido. Então depende da estratégia, né? A gente vai falar um pouquinho mais aqui ao longo dessa aula, tá? Mas basicamente é o seguinte, se você não fizer nada, ou você vai acabar sem posição nenhuma, porque aquela opção venceu e sumiu da sua posição, ou você vai acabar com uma posição na ação, comprado ou vendido na ação, tá? Então, se você quer manter o seu investimento via opção, você tem que fazer rolagem, não tem outra opção, né? Então, rolar opções é necessário também para você manter seu ganho de renda mensal, tá? Então, essa é a minha proposta, é isso que eu ensino, é isso que eu trago, né? O ganho de renda mensal. Então, vai fazer parte do seu, não digo dia a dia, porque você não vai fazer isso todo dia, mas de todo mês, né, da sua rotina mensal, fazer rolagem de opção para você manter o seu ganho de renda mensal, tá? Importante falar, rolar não é tentar salvar uma operação com prejuízo. Muita gente vem até mim, né, comentando isso, fala, olha, eu estou num prejuízo, o que eu faço? Então rola a opção e tal, como se isso fosse salvar, né, fosse converter um prejuízo em lucro. Então, muita gente pensa dessa maneira, ó, principalmente quem está começando nas opções. Se der lucro, eu encerro lá no vencimento da opção. Se tiver prejuízo, eu faço a rolagem, tá? Então, minha resposta para isso é não, esquece, não é assim que funciona, tá? Então, vamos entender um pouquinho mais isso daí, mas rolagem não é só quando você estiver no prejuízo ou porque você está no prejuízo. Rolagem, como eu falei, é para você manter o seu investimento, para você manter o seu ganho de renda mensal, tá? Bolsa de valores é investimento para longo prazo, então a gente não está falando de dias, semanas, nem de meses, a gente está falando de anos, tá? Então não fazemos ideia do que acontecerá nos preços durante os próximos dias ou semanas. Quem diz para você que sabe, tá mentindo, tá? Então eu vi muita gente, por exemplo, na eleição, né, 2022 de presidente, né, falando, puxa, Bolsonaro vai ganhar primeiro turno, com convicção, né? Eu tenho essa informação e tal. Cadê, né? Então, e aí a bolsa também vai acontecer tal coisa. Às vezes até acertaria, né, quem ganharia, mas erraria o que vai acontecer na bolsa. Então, a real é o seguinte, ninguém sabe o que vai acontecer com o preço da bolsa, nem com o preço de uma determinada ação nos próximos dias, semanas ou quiçá até alguns meses, tá? Porém, né, quando a gente levanta a cabeça e olha anos à frente, temos grande confiança do que dará muito dinheiro na bolsa. Então, quem tem a paciência, né, quem vai comprar, por exemplo, uma ação e aguardar vários anos, consegue sim ter uma confiança muito grande de que aquela ação que está comprando vai valer muito mais daqui a alguns anos, tá? Portanto, quem sabe investir com opções e não fica especulando, precisa sim rolar as posições, porque apesar de você estar com uma posição numa opção que tem um vencimento de um mês, por exemplo, você está na bolsa não para um mês, não para 2 meses, mas para anos, tá? Então, rolagem vai fazer parte da sua rotina mensal se você está investindo e não especulando. Bom, aprofundando um pouquinho mais, existem 2 razões para a gente fazer rolagem de opção, tá? Então, primeira razão a opção está chegando perto do vencimento. Nesse caso, a gente faz uma rolagem de vencimento. Então, imagine que eu tenho uma determinada posição, ela vai vencer, e aí eu jogo para um vencimento anterior. O que significa isso, né? Eu zero a minha posição curta, que está para vencer, e parto uma nova posição para um vencimento posterior, tá? Então, imagine que eu vendi, aqui no caso da Clarissa, né, vendeu a call. O que seria a rolagem? Seria comprar a call desse vencimento e vender uma nova call de um vencimento posterior, um vencimento mais longo, tá? Porém, às vezes a gente aproveita para mudar o strike se fizer sentido. Então vai depender da estratégia que você vai estar rodando, tá? Mas às vezes a gente aproveita e fala, ó, tá chegando o vencimento, vou fazer a rolagem de vencimento. Mas aí eu vou também ajustar o strike de acordo com o meu método, com a minha estratégia, tá? Essa é a primeira razão, então tá chegando perto do vencimento. Qual é a segunda razão para a gente fazer uma rolagem de opção? A ação mexeu bastante e para administrar o seu risco você faz uma rolagem de strike, tá? Então agora o seu objetivo principal é mudar o strike. Por exemplo, estou vendido numa call strike 100 e aí a bolsa começou a subir ou a ação começou a subir, agora eu vou rolar para o strike 103. Então eu vou comprar aquele strike 100 que eu tinha vendido e vou vender agora o strike 103.
ou, que aí muita gente não pensa, né, e é justamente a pergunta, né, a raiz da dúvida da Clarissa, é caso a bolsa caia, né? Então eu vendi a call de 100, a bolsa caiu para 95, e aí é o que a Clarissa estava falando, puxa, é melhor eu ficar até o vencimento da opção, né? A gente vai mastigar mais isso daqui. Mas qual que seria a ideia de fazer a rolagem mesmo com a bolsa caindo? Seria daí eu sair da opção 100, né, recomprar a call de 100 e vender agora uma call de strike, por exemplo, 98, strike mais baixo. Tá? Então essa é a rolagem de strike. Porém, a gente aproveita, né, às vezes, e também muda o vencimento se fizer sentido. Então a bolsa mexeu bastante, ou subiu bastante, ou caiu bastante, você vai trocar o strike, você vai lá e já aproveita e troca também o vencimento, né, e vai para um vencimento mais longo. Tá? Então essas são as duas razões para a gente fazer a rolagem, né? Qual é o melhor momento para você fazer a rolagem de opção? Também é uma dúvida que eu sempre recebo, né? Na minha opinião, o melhor momento é você fazer à tarde, tá? Porque o mercado já se acomodou. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, durante a manhã, a gente tem bastante briga, né? Então, a bolsa abre subindo 1%, de repente está subindo só meio, de repente acelera para 1,5%, de repente zera, né? Então, de manhã é aquele tiroteio. Por quê? Tá todo mundo refletindo as informações que saíram na noite anterior, né? Os balanços que foram divulgados das empresas, ou se for uma segunda-feira, todas as notícias que vieram durante o fim de semana, tá? Tudo isso está sendo digerido na manhã. Quando chega o período da tarde, a coisa já está mais acomodada. Se são realmente notícias muito positivas que fazem a bolsa subir, a bolsa já fica operando lá em cima, né? Claro, sempre oscilando, mas já fica numa alta, né? E aí, ou numa baixa, tá? Então, normalmente no período da tarde a coisa está mais cristalizada. Claro que não é regra, né? Tem dia que está subindo lá à tarde, de repente vai chegar o fechamento e aí a bolsa devolve tudo, né? Ou ao contrário, está caindo, de repente ela sobe, mas em geral o período da tarde já está mais cristalizado. Então é o momento que eu prefiro de fazer rolagem. Agora, claro, né, e eu vou falar mais aqui da aula, né, mas você não vai fazer rolagem todo dia, né, vai ser todo mês, tá? Mas definitivamente não todo dia, né? Mas o outro período que eu acho interessante de você fazer rolagem, outro momento, né, é até 2 semanas antes do vencimento, porque, em geral, a call vendida já vale pouco. Então, a Clarissa aqui está dentro de uma estratégia nossa que envolve venda de call, tá? Por isso que eu estou falando de call, né? Mas isso vale para call, vale para put, qualquer opção. Você vendeu a opção, tem 2 meses para o vencimento, essa opção ela já vale bem pouco, ela já perdeu bastante valor. Então já é um momento que eu entendo que faz sentido você recomprar aquela opção vendida e partir uma nova opção para um vencimento mais longo, tá? Ok, com isso aqui eu trouxe para você porque que é importante essa questão, né, de quando fazer a rolagem ou se fazer a rolagem, né, ou então manter até o vencimento, tá? Problemas comuns com relação a essa questão da rolagem. Então, terei que operar vários dias fazendo rolagens de opções, né? A primeira dúvida que vem, né? Fala, puxa, Caio, eu sou, sei lá, advogado, sou médico, sou engenheiro, enfim, você tem sua profissão, eu vou ter que ficar todo dia fazendo rolagens de opções, né? Eu vou ser um operador da bolsa, né? Super ativo. Então essa é uma dúvida, vamos dizer, pertinente, né? A resposta é não, tá? Uma vez por mês, com certeza, você vai ter que fazer a rolagem, tá? Mas que isso depende do quanto o mercado vai flutuar e do preço das opções. Então isso aqui é bem interessante. Quanto o mercado vai flutuar, porque se o mercado, né, ou a ação, ou a bolsa, né, vai depender da sua estratégia, né, subir muito, você vai ter que gerenciar o seu risco, vai ter que fazer uma rolagem, tá? Se cair bastante, vai fazer sentido você botar lucro no bolso, que é o que a gente vai ver aqui na aula, que é a pergunta da Clarissa. Mas eu vou dar um exemplo sobre que eu falei aqui, ó, que vai depender do preço das opções. Esse exemplo é bem significativo. Eleições 2022, segundo turno, tá? As opções estavam tão caras que, passado o segundo turno, a gente passou todo o mês de outubro sem precisar fazer rolagem. Então, um mês inteiro sem ter que operar rolagem, tá? Isso é raro, né? Mas é porque as opções estavam muito caras. Então, quando a gente vendeu as opções, a gente criou uma renda legal para o mês, mas além disso, a gente tinha um espaço muito grande de flutuação para a gente poder, para a gente ter que entrar gerenciando o nosso risco, tá? E aí o que aconteceu na prática é que o que todo mundo pensaria que seria um mês nervoso, né? Um mês volátil, né? Depois de um segundo turno da eleição mais disputada que o Brasil já teve para presidente, né? O que a gente teve? Um mês inteiro sem ter que fazer rolagem, né? Então a bolsa tem dessas coisas que a gente acha, lembra que eu falei que ninguém sabe o que vai acontecer? Então é isso aí, né? Agora, outro problema, preciso então acompanhar minhas opções para saber quando rolar?
né? E a resposta é: depende da estratégia. Então, algumas estratégias envolvem venda de opções para levar até o vencimento. Então, a estratégia já é desenhada para isso. Não é uma estratégia para você ficar acompanhando e rolando, né? É para realmente levar até o vencimento. Quais são essas estratégias? Então, que a gente usa, né, no nosso método, tá? Figuras para criar renda a partir das suas ações. Então, eu sempre falo que a ação para a gente é um lastro. Além de ser um ótimo investimento para longo prazo, ela serve de lastro para a gente gerar, né, ganhar nossa renda mensal com as opções, usando as nossas ações como lastro. Em qual estratégia? Na estratégia de figuras que a gente monta visando o vencimento das opções. Realmente a gente não faz rolagem dessas operações. Mais detalhes sobre essa estratégia? Aí eu te convido, né, link na descrição da aula para você participar da próxima edição do meu curso gratuito que eu mostro essas estratégias, tá? Mas tem outra estratégia muito interessante, que é a compra de ações com desconto. Então a gente usa muito isso, tá? Que é o quê? Eu quero comprar uma determinada ação, vou dar um exemplo aqui, a ação do Santander, Banco Santander. O que eu faço? Eu uso o mercado de opções para eu comprar essas ações com desconto. Tá? Pode ser um desconto pequenininho, pode ser um desconto muito grande, vai depender do quanto eu quero aquela ação. Então eu sempre falo, como uma compra de um imóvel, você visitou um imóvel que você achou muito bom, muito legal e está num preço bom, o que você vai fazer? Você vai comprar pelo preço que estão ofertando? Não, você vai pedir um desconto bem pequenininho, né? Agora, você achou um imóvel que você achou legal, achou bom, mas você achou o preço caro, você vai pedir um desconto grande. Então, com as opções a gente faz a mesma coisa, a gente usa as opções para comprar as ações com desconto. Porém, quando a gente faz isso, essa venda de opção, a gente leva para o vencimento, porque a gente quer comprar a ação, tá? Então a gente quer que dê exercício, né? Então é uma outra estratégia, de novo, se você quiser mais detalhes sobre ela, link na descrição da aula, faz sua inscrição para o próximo curso gratuito que eu explico mais sobre essas estratégias. Agora, as nossas estratégias que geram renda e protegem as nossas ações, tá? Que a gente chama de estratégia de renda e estratégia de carrego, são duas estratégias, né, que a gente usa, elas sim precisam ser acompanhadas todo dia, tá? Elas são baseadas no BOVA11, por isso que a Clarissa está perguntando, né? Sobre a opção de BOVA11, tá? Mas precisa ter um acompanhamento. Agora é um acompanhamento, como eu escrevi aqui, 10 minutos por dia. Você vai entrar, basicamente, rodar ali uma planilha de Excel e ver se você precisa fazer uma rolagem ou não. É só isso, tá? Se tiver que fazer a rolagem, talvez você gaste um pouquinho. Vamos dizer, na média 10 minutos, né? Porque a maioria dos dias você não vai precisar fazer rolagem, então você vai usar 3 minutos, e aí no dia que você precisar fazer a rolagem, você vai usar 15 minutos, vamos dizer assim. Na média, você vai ter ali, sei lá, 10 minutos por dia, bem pouquinho, né? Não dá trabalho, tá? Esse é o objetivo que eu quero trazer para você aqui, né? Acompanhar as opções para quem investe e não especula, no sentido de fazer rolagem, é algo que não dá trabalho, é algo que sim tem que ser feito todo mês, mas é bem tranquilo, tá? Então, vamos finalmente para a resposta, né, da Clarissa. Então, rolar uma opção com ganhos ou manter até o vencimento, o que é melhor, né? Vamos para a resposta aqui. Então, resposta que eu dei lá na plataforma, né? Eu acho legal para você até entender, né, como que funciona, né, o acompanhamento, né? Então, eu respondi lá para Clarissa. Falei, Clarissa, ó, o relevante é sempre relação risco-retorno, tá? Então, vamos entender um pouquinho mais isso aí. Quando o BOVA11 sobe bastante e rolamos a call vendida, abrimos mais espaço para a bolsa subir sem nos prejudicar. Então, aqui, claro, tem que ter o contexto, né? Essa venda de call de BOVA11, ela é lastreada numa carteira de ações para o longo prazo. Então, quando você faz a rolagem dessa call de BOVA11, né, e a bolsa subiu bastante, você está permitindo que você novamente ganhe bastante com a alta da bolsa, tá? Então, na call, você está perdendo porque a bolsa subiu, porque o BOVA11 subiu, mas na sua carteira de ações você está ganhando. E quando você faz a rolagem, você abre mais espaço para ganhar ainda mais com a sua carteira de ações. Por outro lado, quando o BOVA11 cai bem, fazemos a rolagem para proteger mais nossas ações, caso a bolsa continue caindo. Então, olha só que interessante, né? A gente tem que sempre ver a estratégia de uma maneira global. Isso aqui é bem importante, tá? Então, às vezes você tem uma estratégia, né? As estratégias elas não são independentes. Então, puxa, eu rodo uma estratégia assim com opção, rodo uma com ação. Você tem que sempre olhar a sua carteira como um todo. Então, essa venda de call de BOVA11 aqui, ela está junto com uma carteira de ações. Então, a gente tem que olhar que, na verdade, quando a gente estiver perdendo na call de BOVA11, a gente está ganhando nas nossas ações. E, na verdade, no todo, a gente está ganhando dinheiro.
tá? Então a gente vai fazer a rolagem, né, de uma call que a gente está perdendo, mas na verdade a gente está ganhando dinheiro como um todo. Já no sentido, né, da bolsa caindo, a gente está ganhando na call, só que a gente está perdendo na nossa carteira de ações. Então, quando a gente faz a rolagem, é verdade que a gente bota um pouquinho de lucro no bolso, que foi o que a gente ganhou com a venda da call, então a gente realiza um pouco da renda mensal, tá? Mas quando a gente vende uma nova call, além da gente criar mais renda mensal, a gente está protegendo mais nossas ações caso a bolsa continue caindo, tá? Então é sempre importante, né? Eu acho que isso aqui que é a diferença maior aqui na pergunta da Clarissa, né? Ela está olhando só a venda da call, né? Então se eu comprar uma call, veja que ela só fala da call, né? Zerar a renda gerada com a venda da call, né? Não deveria apenas comprar uma call. Então você vê que ela está focada na opção, né? E quando eu vim na resposta aqui, o que eu falo? Eu falo, olha, não é só isso, Clarissa. Não esqueça da sua carteira de ações que está conjugada com essa estratégia de venda de call. E, por fim, lembre-se que rolagem é sempre compra da call vendida, né, ou seja, zerada, né, compra da call que você tinha vendido, junto da venda de uma nova call. Então, na verdade, você pode estar reduzindo a sua renda, bem como aumentando. Vai depender do preço dessa call que você está vendendo, tá? Então, vamos mastigar um pouquinho mais essa resposta para eu conseguir te ajudar aqui nessa aula, né? Então, primeira coisa, você não deve rolar apenas quando achar que vai perder na venda da call. Você deve rolar também para manter uma alta renda passiva, tá? O que eu estou querendo dizer aqui, então? Digamos que a bolsa começou a cair, e aí você está ganhando ali com aquela venda da call de BOVA11, né? A sua call vale menos. Se você não fizer nada, o que vai acontecer? A sua renda vai ficar limitada àquele prêmio que você recebeu naquela venda, né? Se você faz a rolagem, você já bota no bolso boa parte dessa renda e vende uma nova call, ou seja, cria uma possibilidade de aumentar a sua renda naquele mês. Quando você está ganhando porque a call vendida perdeu valor, faz sentido rolar antes do vencimento, tá? O fato da call já valer pouco significa que daqui para frente você tem pouco prêmio para capturar, né? E aí, em outras palavras, o seu retorno já é baixo. Já o seu risco, a gente vai ver aqui, então, lembra, né, que foi a resposta que eu dei para ela. Sempre risco-retorno. Então você vendeu uma call, a bolsa caiu, a sua call já está valendo bem pouquinho. Poxa, por que você não vai colocar no bolso? Né? Você já tem muito pouco para ganhar, essa call já vale pouco. Então, por causa disso, né, você vai ficar só para ganhar esse pouquinho, né? Porém, o seu risco, e aí vamos ver aqui, né? Algo que aconteceu há 3 meses atrás do momento que eu estou gravando aqui, né? BOVA11 caiu bastante e vários alunos relataram na mentoria que a gente tinha, né, que não queriam recomprar a call, mas sim deixar virar pó. Então, no método que eu ensino, né, eles deveriam entrar e recomprar a call. Mas eles falam, puxa, Caio, a bolsa caiu bastante, né, a gente está num cenário ruim, então, puxa, vai virar pó, né, não vou gastar dinheiro recomprando aquela call que eu vendi, tá? O que acontece? Claro, eu falei, pessoal, segue o método, né, recompra essa call, vende uma nova, né, e tudo mais. 2 semanas depois, o BOVA11 estava acima do strike da call vendida. Então, 2 semanas depois, quem não rolou, ou seja, quem deixou de ganhar, quem tentou ganhar aquele cacareco, né, aquele pouquinho que faltava, na verdade acabou entregando bastante dinheiro, né? Então, vendemos a call e estávamos com bastante lucro porque a bolsa tinha caído. Então, números reais aqui, tá? BOVA11 foi dos R$100 para abaixo de 94. Ao invés de colocar lucro no bolso, ou seja, realizar parte da renda mensal, alguns alunos preferiram manter uma call que valia bem pouco. Qual foi o resultado? Aí a gente tem aqui o gráfico do BOVA11 para você ver o que aconteceu. Então, a gente deve ter vendido por aqui, né, a call, e aí a bolsa foi lá e caiu lá para o 94, né? Então aqui o pessoal estava falando, puxa, não quero fazer rolagem, né? E aí em 2 semanas, a bolsa subiu 8%. Né, e chegou, né, aqui ó, chegou, vamos dizer, acima, né, ou no preço ali da call já que a gente tinha vendido, tá? Então foi isso que aconteceu, né? Agora a rolagem era necessária por controle de risco, então deixou de ser uma rolagem para você colocar lucro no bolso e aumentar a sua renda mensal e passou agora a ser uma rolagem para você controlar o risco, né, ou seja, não perder muito, né, da sua renda mensal. Se não rolar, poderia perder toda a renda e perder eventuais ganhos com as suas ações. Então lembra sempre de olhar as suas estratégias conjugadas, né, como um todo. Alguns alunos resolveram, nesse momento, torcer ao invés de investir seguindo o método que eu ensino. Tá? Então eu sempre falo isso.
torcida, torce lá na partida de tênis, torce na partida do futebol. Quando a gente entra na bolsa para investir, a gente não entra para torcer. A gente bota o nosso dinheiro onde a gente vê quase que, assim, nitidamente, né, que com o passar do tempo a gente vai ganhar dinheiro, tá? Então, o que eles fizeram? Falaram, puxa, lá atrás, segurou aquela call que valia pouquinho, a bolsa disparou em 2 semanas. Eles falam, não, já disparou, já subiu demais, subiu muito rápido, agora eu vou torcer para que caia um pouquinho, e aí sim eu vou fazer a rolagem, Caio, mas eu ainda vou segurar, né? E aí, o que a bolsa fez, né? A bolsa continuou e engrenou mais uma alta aqui, super grande, né, quase na mesma magnitude aqui, né? E aí, realmente o pessoal que deixou, né, de rolar perdeu aqui nesse momento, né, e depois perdeu mais aqui. Foi um baita de um aprendizado, né? Alguns alunos falaram, não, puxa, depois dessa realmente eu vou seguir o método, né, vou fazer a rolagem e tudo mais, mas eu acho que assim, meu objetivo aqui não é, tô certo, tô errado, né? O objetivo é você entender que risco-retorno, né, e método. Você ter uma rotina, você ter uma maneira que te dá resultado para investir é muito bom, que você não precisa ficar torcendo, tentando adivinhar o que vai acontecer com a bolsa. Segue o que tem que ser feito e você vai ter sempre uma relação risco-retorno boa, ou seja, você tem um bom lucro para ter ou uma boa renda mensal para ter versus um prejuízo controlado, né, um risco de prejuízo controlado. Então, no método da FIA, que é o treinamento meu avançado, né, que a Clarissa faz parte, quando você compra a call vendida com prejuízo, é porque você ganhou com suas ações. E a nova call vendida te entregará renda, que inclusive pode ser maior do que a renda do último mês, né? E se o valor gasto na compra da call foi maior que o prêmio que você tinha recebido, né? E nesse caso, então vamos lá. Eu vendi uma call de BOVA11, a BOVA11 subiu, e aí eu fui lá e fiz a rolagem, tá? E aí o valor que eu gastei comprando aquela call que eu tinha vendido foi maior do que o prêmio que eu tinha recebido lá atrás. Então vendi a call, recebi, vamos dizer, R$2.000, tá? Essa seria a minha renda, uma possível renda no mês, eu não sei qual vai ser a minha renda até acabar o mês, até acabar todas as rolagens, né? Mas vamos dizer, vendi lá, recebi 2.000. Quando eu fui recomprar essa call, fazer a rolagem, eu gastei R$3.000, por exemplo. Então, eu tinha recebido 2.000, agora eu tive que gastar 3.000, né? Nesse caso, eu não tenho renda nesse mês, ou seja, eu perdi R$1.000, né, nesse mês. Aí, o que a gente tem que lembrar? Que você ganhou com as suas ações. Então, você pode, se quiser, vender um pouco das suas ações para criar ou complementar a sua renda no mês. Então, você vendeu a call, recebeu R$2.000 de prêmio, passou ali, a bolsa subiu, e aí você tem que fazer a rolagem. Quando você vai fazer essa rolagem, você recompra a sua call e gastou R$3.000. Então você perdeu R$1.000 com a venda da call. E aí você vai falar, puxa, Caio, então não tenho renda. Não, mas as suas ações subiram. Então você pode pegar algumas ações ali, esse mês petróleo foi muito bom, e aí as minhas ações desse setor subiram bastante, vende ali um pouquinho, né? E aí, quanto você pode vender? Bom, você pode vender R$3.000, por exemplo, aí você volta a ter aquela renda de 2.000, tá? Então você não precisa, não estou falando que você vai vender toda a sua posição, não é isso, mas você pode vender um pouquinho, porque dessa maneira você vai estar sempre vendendo ações na alta, né? E aqui eu não dei o caso, mas se tiver um caso de queda, aí vai entrar caixa para você, sua renda realmente vai ser cristalizada, você pode usar parte dessa renda para comprar mais ações na baixa, tá? Então a resposta final, né, assim, e aí depois que eu dei essa resposta para a Clarissa lá na plataforma, ela fez uma resposta final que para mim eu acho que ficou ainda mais claro, tá? E isso é o que eu gosto de trazer, né, da inteligência coletiva das turmas do treinamento. O que eu quero dizer com inteligência coletiva, né? Quando a gente tem várias pessoas estudando com a gente, às vezes um faz uma pergunta que você não tinha essa dúvida. Quando a pessoa perguntou, você falou, caramba, isso aí eu também não sei, eu quero saber a resposta, né? Ou então alguém contribui com alguma experiência, alguma coisa que você não tinha pensado e aí te ajuda. Então, olha só que interessante o que a Clarissa respondeu. Ela basicamente ela resumiu melhor do que eu, né, na resposta. Ela escreveu aqui, ó, Eureka, acho que saquei. Estive olhando o comportamento das opções, o comportamento dos preços das opções e parece que invariavelmente eles caem num período de mais ou menos 2 semanas. Assim, a ideia é vender a um preço mais alto e levar um prêmio, né, ou seja, vendeu a um preço mais alto e receber um prêmio por essa venda da call, e quando comprá-la outra vez, na rolagem, umas 2 semanas antes do vencimento, pago bem menos.
A renda passiva estaria na diferença entre o prêmio da venda, de quando ela vendeu a call, e o preço mais baixo da compra. Daí começa tudo de novo. É por isso aí, né? É por isso aí. Então é assim que a gente cria a renda mensal com essa estratégia da venda do BOVA11, tá? Tem outras estratégias, né? Outras coisas conjugadas aqui, né, para a gente aumentar nosso ganho de renda mensal, tá? Mas basicamente é isso. Vendeu a opção, com a passagem do tempo ela tende a cair de preço, e aí lá na frente a gente vai fazer a rolagem. Lembra que eu falei 2 tipos de rolagem, seja porque está chegando o vencimento, seja porque a bolsa mexeu bastante, mas aí neste momento da rolagem, possivelmente a gente já vai cristalizar um ganho de renda naquele mês, tá? Nas palavras de um aluno pode ficar muito mais claro para você, então por isso que eu faço questão aqui de ler, né, li aqui, porque isso pode, de novo, inteligência coletiva, né, pode deixar ainda mais clara essa aula para você. Dica prática, então, pegue uma ação que você tenha na carteira e que tem mercado de opções, ou seja, você consegue operar opções dessa ação, tá? Tem dezenas de ações nesse caso. Então, falei aqui Santander, vou citar algumas aqui. Deixa eu abrir aqui um sistema rapidinho, só para ver uma lista de ações, né? Só para você ter ideia. Ó. Vale, Cosan, né? Cesan 3, né? Marfrig, Edux, Santander, BOVA11, Sul América, Taesa, TIM, Natura, quem mais? JHSF, Petrobras, Pão de Açúcar. Então, tô só dando exemplos aqui de várias ações que tem mercado de opções, tá? Então, vai lá na sua carteira e pega uma ação que tenha mercado de opções. Depois, o que você faz? É uma dica prática. Faça a venda de uma call dessa ação em quantidade, importante isso daqui, igual ou inferior à quantidade de ações que você possui. Então, se você tem 500 Petro, PTR4, você vende call numa quantidade até 500. Pode ser 100, 200, 300, 400 ou 500, tá? Dando um exemplo aqui. Por quê? Para que você vai fazer isso? Você vai daí acompanhar a variação de preço diária dessa call e observar o fenômeno mais importante para a sua geração de renda mensal com opções. Qual é este fenômeno? O fenômeno que, quanto mais perto do vencimento, menos vale a call que você vendeu. É comum, né, como num seguro de carro, quanto mais perto estiver do vencimento dele, menor será o seu valor. Então imagine que você fez o seguro do seu carro por 1 ano, pagou ali R$4.000. Se você quiser, por exemplo, depois de 6 meses sair, acho que isso não vai ser possível, tá? Mas se você pudesse, né, sair depois de 6 meses, naturalmente você não receberia 2.000, porque 6 meses já foram, né? Você vai receber bem menos. Então é normal. O seguro vale conforme o prazo. E opção é um seguro, tá? Vender opção é vender um seguro. Então, quanto mais perto do vencimento, menor vai estar o valor dessa opção que você vendeu, ou seja, você está tendo lucro, né? Só tem uma única situação em que a call que você vendeu vai ganhar valor, e aí vai ser ruim, né, para você na venda da call. Qual é essa situação? Se a ação subir com força. Além de ser raro que isso aconteça dentro de um único mês, tá? Então, a maioria dos meses, né, a ação não vai ter uma alta forte, tá? Mas vai acontecer, né, de vez em quando de ter uma alta forte. Porém, isso não é ruim, porque você tem a ação na sua carteira. Então, na verdade, a alta forte, se isso acontecer, né, caramba, a ação voou e eu vendi a call. Ótimo, você tinha ação na carteira, então você ganhou dinheiro, tá? Perdeu na call, mas ganhou na ação, e aí se somar os dois, você vai ter ganhado dinheiro. Tá? Então essa é a dica prática que eu te dou para você sentir o poder, né, da queda de valor da opção com a passagem do tempo e entender de uma maneira prática o que é a rolagem, da onde vem o nosso ganho de renda mensal com o mercado de opções. E se você quer, né, ganhar aí renda mensal, né, com as opções, aí te convido a participar do meu próximo curso gratuito ou assistir as aulas especiais, materiais que eu tenho, tudo no link aqui da descrição do vídeo, você pode acessar, tá? E aí com isso a gente fechou o conteúdo dessa aula. Espero que eu tenha te ajudado, né, com essa questão de rolagem da opção, né? Então, rolar uma opção com ganhos ou manter até o vencimento, a resposta vai depender da estratégia, mas em geral é rolar sim a sua opção, tá? Espero que eu tenha ajudado e futuramente, né, vou trazer mais vídeos aqui sobre dúvidas de alunos ou pessoas aí que me acompanham pela internet. Caso você tenha alguma dúvida, deixa um comentário também. Aliás, mesmo se você não tiver uma dúvida, né, te convido a deixar um comentário aqui no vídeo para eu saber
o que você achou, se foi bom ou se não, e se você tiver alguma dúvida, aí escreve para mim também. Se você gostou do vídeo, peço também que compartilhe, né, com investidores amigos seus, e é isso aí. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.